Isaías, o servo voluntário. Nossa série continua e agora vamos falar sobre o profeta Isaías, um servo voluntário. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dizes a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías capítulo 6 versículo 8 e 9. A característica mais marcante de Isaías era a ousadia. Sua conquista. Escreveu o grande livro do Antigo Testamento que leva seu nome. Viveu de 739 anos antes de Cristo a 686 anos antes de Cristo. Seu nome é Isaías, que significa o Senhor é a salvação. O profeta Isaías ministrou para o povo dentro e ao redor de Jerusalém, ao sul, no reino de Judá. Seu ministério profético se estendeu por 53 anos, abarcando os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e está registrado no livro que leva o seu nome. Nos primeiros anos de atuação de Isaías, o reino do norte foi feito cativo pelos assírios. A intimidação da pequena nação de Judá pela Síria continuaria até o reinado de Ezequias, quando Deus, milagrosamente, varreu todo o exército da Assíria em uma noite, enquanto eles tentavam capturar Jerusalém. Os profetas Oséias e Miqueias foram contemporâneos de Isaías. Oséias pregou no reino do norte, e Miqueias e Isaías ministravam no sul. Embora Isaías tivesse um longo e frutífero ministério popular, pouco se sabe de sua vida privada. Sabemos que era filho de Amós e acreditamos que sua família deveria ter algum status, pois Isaías tinha acesso ao rei Acais e conhecia a condição política da região. Ele era casado, tinha 2 filhos e, ao ser chamado para o ministério profético, respondeu avidamente: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías ficou sabendo que muitas pessoas não atentariam à sua pregação. Diferente de outros profetas escritores, ele mostrou pouca emoção em seu livro. Isaías viveu para registrar a morte de Senaqueribe em 681 anos antes de Cristo. O ministério de Isaías no tempo de Uzias. Isaías começou seu ministério, que durou mais de 50 anos, durante o próspero reinado de Uzias, também conhecido como Azarias. A condição espiritual do país começou a declinar, e a queda de Uzias resultou da sua tentativa de exercer o papel de sacerdote e queimar incenso no altar. Deus o afligiu com a lepra, da qual ele nunca se recuperou. No ano da morte de Uzias, Isaías recebeu a visão de santidade majestosa do Todo-Poderoso e foi chamado para o ministério profético. No ano que morreu o rei Uzias, eu via ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não atendereis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. O ministério de Isaías no tempo de Jotão. Após a morte de Uzias, seu filho Jotão reinou por 16 anos. Isaías recebeu as profecias que estão nos primeiros 5 capítulos de seu livro durante o governo de Uzias, porém a condição espiritual do povo não avançou no reinado de Jotão. Uma grande quantidade de corrupção espiritual ainda existia pela terra. O ministério de Isaías no tempo de Acais. Do capítulo 7 ao 27, Isaías registrou muito do material profético que recebeu nos 16 anos do reinado de Acais, rei perverso e idólatra que Deus entregou nas mãos de Síria e de Israel. Mesmo Isaías tendo alertado contra os envolvimentos políticos com nações vizinhas, Acais infelizmente não ouviu e, em vez de pedir ajuda ao Senhor contra os ataques de Israel e da Síria, buscou o apoio do rei assírio. Essa aliança teve como consequência a colocação de um altar pagão no templo de Salomão. Durante esse período, Isaías previu o julgamento de Israel e da Síria, assim como de outras nações vizinhas, como Egito, Moabe e Edom. O ministério de Isaías no tempo de Ezequias. Ezequias reinou por 29 anos e foi um dos poucos reis do sul de quem se disse: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Os relatos de Isaías sobre o reinado de Ezequias vão do capítulo 36 ao 39 de seu livro. Você pode dar uma lida com sua Bíblia. A ameaça assíria continuou aumentando,
e os conselheiros de Ezequias queriam que o rei fizesse aliança com o Egito. Isaías fez uma extensa advertência contra essa aliança. Ezequias a ouviu e colocou a sua confiança em Deus. Como resultado da pregação dos profetas Isaías e Miqueias, e da liderança do rei Ezequias, a ameaça assíria se reverteu e houve um importante avivamento espiritual. Isaías direcionou a maior exortação de seu ministério ao reino de Judá, ao sul. Ele condenou o ritualismo vazio da época e a idolatria, em que muitos do povo de Deus caíram, e também profetizou o cativeiro de Judá pela Babilônia, por causa do pecado da idolatria. Mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, Isaías forneceu dados sobre o dia vindouro do Senhor, e também do tempo em que viria. Também descreveu muitos aspectos do futuro reino de Israel na terra, dando detalhes que não são encontrados em outros versículos. Ele também é conhecido como profeta evangelista devido ao seu foco, especialmente nos últimos 27 capítulos de seu livro Na Graça de Deus, não somente para os arrependidos de Israel, mas também para todos os que se arrependem dos seus pecados. Leia em sua Bíblia os capítulos e seja edificado. Lições de vida de Isaías. O serviço de Deus não requer reconhecimento. Isaías foi um grande homem com um ministério proeminente, embora pouco se conheça sobre a vida dele. Sua motivação não era a necessidade de ser reconhecido ou tratado como o centro das atenções. Quais são os seus motivos no serviço de Deus? Se não forem para dar glória ao Altíssimo, eles estão mal direcionados. Procure servir ao Senhor e ao seu povo sem exigir holofotes. Qualquer serviço para o Altíssimo já é bem recompensado. Um Deus justo requer uma atitude justa. A visão de Isaías da santidade divina fez com que ele, humildemente, entendesse o julgamento que merecia por sua própria condição de pecador. Isaías percebeu que, antes de ser usado, precisava purificar a própria vida. Pode ser que você tenha uma sensação de inutilidade toda vez que entre na presença do Santo Deus em oração. Como Isaías, veja sua vida sob a luz da santidade divina. Tal como o profeta, você necessita da purificação do Espírito do Senhor, não importa o quanto isso possa ser doloroso. Assim, ficará preparado para ser tremendamente usado pelo Todo-Poderoso. A mensagem de Deus deve ser passada com fidelidade independente da reação. O Senhor não prometeu a Isaías que ele teria grande sucesso quando foi comissionado para o ministério. Apesar, o profeta respondeu com entusiasmo ao chamado divino. Os reis ignoraram os alertas de Isaías, e o governo o acusou de traição porque ele desaprovou as atitudes que contrariavam as bênçãos do Altíssimo. Fielmente, o profeta proclamou a mensagem de Deus por mais de 50 anos. Hoje, o Senhor chama você para levar a palavra dele à sua família, aos amigos e aos colegas de trabalho. Você aceitará o chamado avidamente, como Isaías. Hoje, o Pai Celeste está pedindo-lhe que anuncie fielmente a mensagem de Jesus Cristo e pacientemente deixe as respostas nas mãos dele. Este foi mais um episódio da série 50 personagens que mudaram a história. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe. Apoie este canal com tua inscrição.